Olá, chegamos então ao terceiro e último tutorial de operação do sistema Mensagem Fácil. O link para os outros dois tutoriais estão na descrição do vídeo. Pois bem, nesse tutorial a gente vai falar da etapa 3, que é a última etapa no processo de envio de mensagens, usando o sistema Mensagem Fácil. Aqui eu fiz questão de apagar todas as plataformas de exemplo que podem ser baixadas no próprio sistema, para mostrar o que acontece quando você abre o sistema pela primeira vez. Ele vai então exibir essa mensagem que está aqui dizendo que não há nenhuma plataforma de mensagens configurada e pergunta se você quer baixar os exemplos que tem disponíveis. Clicando em sim, ele vai então baixar esses exemplos. Terminando, você já vai poder escolher entre alguns exemplos que já vêm pré-configurados e que você pode também editar ou apagar se você não quiser usar, ou se você quiser configurar do seu jeito as ações robóticas que permitem ao Mensagem Fácil fazer o envio de mensagens usando várias plataformas de mensagens instantâneas que tem no mercado. Então vamos lá dar início. No primeiro tutorial a gente viu como carregar e usar as funções de gestão de contatos. A primeira coisa que eu vou fazer é justamente um teste de envio. Então eu vou usar um arquivo do Excel que está aqui no gerenciador de arquivos do Windows, o Explorer. Primeiro eu vou apagar o contato que está aqui, e aí eu vou clicar no botão abrir, vou arrastar o arquivo do Excel, seleciono o contato, venho para o próximo e concluo a importação dos dados. Então aqui eu tenho os contatos e campos personalizados que eu posso utilizar nas minhas mensagens. Em seguida, eu tenho aqui a opção de mensagens, e nessa opção de mensagem, eu vou utilizar uma mensagem teste que a gente cadastrou no tutorial 2, e aí eu vou deixar a mensagem teste marcada e vou também deixar a imagem 1 marcada aqui para a gente poder fazer o nosso envio. Só que primeiro eu vou querer mandar a imagem, então eu vou mudar a ordem aqui, então ele vai mandar a imagem e depois vai mandar a mensagem teste. Essas outras mensagens aqui ele não vai mandar porque eu não deixei ela marcada aqui do lado. Então agora eu vou seguir para a etapa 3, que é o foco desse nosso vídeo. E nesse primeiro momento eu vou simplesmente utilizar uma plataforma que já esteja previamente configurada. E aqui nesse nosso caso eu vou utilizar essa opção aqui, WhatsApp. Já aproveito para mostrar que você tem a opção de fazer o envio agora, ou então você pode agendar para uma determinada data e hora. No caso, se eu coloco aqui uma data e hora, o sistema naquele horário vai fazer o envio das mensagens que eu defini para os contatos que eu defini aqui. No nosso caso, a gente quer mandar agora. Já vale também falar de alguns ajustes que você pode efetuar, que são esses aqui. Basicamente, aqui a gente tem algumas opções de aumentar o tempo de ação do sistema. Ele vem com tudo isso aqui zerado, mas o processo de envio é todo visual, ou seja, é como se o sistema estivesse operando, emulando ações humanas de clique e digitação. É assim que o Mensagem Fácil faz o envio das mensagens. E é por isso que ele é totalmente independente, porque ele é configurado para fazer isso no escopo do sistema operacional. Então ele vai fazer isso na tela do seu computador. Ele não depende especificamente de nenhuma plataforma. Então aqui, se tiver tendo algum tipo de problema, ou você estiver usando um arquivo muito pesado, ou o seu computador for muito lento, e você verificar que o sistema está falhando em um determinado evento no processo de envio das mensagens, isso pode ser ajustado tanto diretamente nos scripts, que a gente vai ver mais adiante, que são as regras de envio, para ele poder operar as plataformas de mensagem, ou então você pode fazer pequenos ajustes aqui, e muitas vezes você vai resolver algum problema temporário de lentidão ou outra questão que esteja impedindo o envio de ser feito da forma adequada. Mas normalmente você nem precisa usar esses ajustes aqui. No caso, eu já selecionei a plataforma e já estou pronto para fazer o envio. Quando eu clico aqui no botão Iniciar Envio, o robô já vai assumir o controle e aí ele vai tentar enviar para aqueles números que a gente definiu. Nesse exemplo, alguns dos números são propositalmente inválidos. Então isso serve para a gente verificar, inclusive, como é que o sistema vai se comportar com relação a números inválidos que estejam na nossa lista. Então você viu que quando ele exibiu um contato inválido, ele detectou isso e
fechou a janela, já pulou para o próximo contato. Então ele está fazendo o envio da mensagem e essa mensagem é personalizada de acordo com os dados que estavam lá na nossa seção de contatos. E aí ele vai fazendo esse envio da forma como você tiver programado. Ao final, você tem à sua disposição um log, onde ele mostra os eventos que foram executados para fazer cada envio. E no caso desse envio especificamente, tem duas particularidades. Uma é a questão de números inválidos que estavam nessa lista propositalmente. Então aqui nesse primeiro caso ele conseguiu fazer o envio, depois nesse segundo ele detectou que existia um erro e aí pulou para o próximo contato, fez um outro envio, detectou outro erro aqui e pulou, e nesse último a gente colocou de propósito um número repetido, e aí ele verificou que já tinha sido enviado para esse número e ignorou esse contato, e aí finalizou o envio. Então essa foi a demonstração básica do sistema, utilizando uma das opções de envio que você pode baixar como exemplo e é fornecido de cortesia junto com o Mensagem Fácil. E, como já dito, nada impede que você altere, exclua ou crie seus próprios scripts para fazer o envio de suas mensagens. Agora a gente vai mostrar justamente como é que você pode criar e configurar suas próprias plataformas. Ou então, algo que talvez seja ainda mais importante, como é que você pode editar para fazer pequenos ajustes nesses scripts quando eventualmente a posição de um botão ou de um campo for alterada por conta de alguma atualização na plataforma que você utiliza. Então aqui vindo nessa seção da etapa 3, eu posso clicar no botão configurar plataformas, ou então eu posso vir aqui em opções e clicar no item configurar plataformas de mensagem. Nesse local vamos ter então as configurações das plataformas que nós temos. Se eu quiser fazer ajustes, por exemplo, nessa plataforma que a gente acabou de testar, que foi a plataforma do WhatsApp, eu posso selecionar e clicar no botão editar. Então o que nós temos aqui inicialmente é o nome da plataforma. Essa escala ele já detecta automaticamente. Isso aqui não deve ser alterado, tá? Deve deixar conforme está o seu monitor. Depois vem uma descrição. Aqui você coloca o que quiser ao seu critério. E aqui vem o primeiro campo realmente importante, que vai ser um comando para você abrir o executável da plataforma que você vai utilizar, ou então para você já abrir diretamente a API com o contato que vai receber a mensagem. No caso do WhatsApp, a API que abre o WhatsApp para PC é essa daqui, o WhatsApp 2 pontos, e aí tem alguns parâmetros. E aí você vai notar que tem aqui, entre menor que e maior que, um marcador de contato. Isso significa que para cada registro que tiver lá na seção de contatos, no momento do envio ele vai substituir aqui nessa URL. No caso do WhatsApp vão ser os números de telefone. Se for a API do Telegram, que é essa daqui, ele vai substituir isso aqui pelo ID que você tiver carregado aqui na seção de contatos. Então aqui nesse drop-down você vai poder escolher algumas outras plataformas comuns ou então navegadores que também podem ser utilizados para você configurar um envio. Quando você coloca o nome de um executável, ele não vai executar esse programa, ele vai trazer a janela dele para frente. Isso é muito importante, porque quando ele traz a janela para frente, isso vai permitir que o sistema clique nos campos ou então nos botões para fazer o envio da mensagem. Esse outro campo aqui, o intuito dele é a gente fornecer vídeos com tutoriais dos scripts que são disponibilizados como exemplo. Nesse caso aqui está vazio. Se você estiver criando seu próprio script, não tem muita utilidade esse campo aqui, né? Afinal você vai saber operar o próprio script que desenvolveu. Aqui tem outro elemento importante, que é a posição que ele vai colocar a janela. Você viu que assim que o WhatsApp foi aberto, ele pega a janela que está no topo e posiciona de acordo com o que tiver definido aqui nessa configuração. Então aqui, ó, a janela do WhatsApp, ela já está posicionada nesse local que é definido no momento que começa o envio. É muito importante que esse posicionamento seja efetuado e você não deve mover a janela durante o envio. Por quê? Porque o Mensagem Fácil vai clicar em pontos específicos da tela, onde vão estar os campos ou botões que vão permitir o envio da mensagem. Se você alterar
a posição dessa janela. Obviamente que esses cliques vão ser feitos em um local errado, e aí vai dar tudo errado. Uma vez que a janela da plataforma abre, você não deve maximizar, minimizar, colocar outras janelas por cima, tá? Porque tudo isso vai fazer com que os envios falhem. E agora vamos ao elemento principal de configuração, que é o script, que vai definir todo o procedimento de envio da mensagem. Você vai ver que aqui temos marcadores principais, e esses marcadores representam as etapas do envio. Temos aqui um marcador chamado após o comando para abrir o contato, ou seja, depois que ele executar esse comando aqui, para cada contato ele executa esse comando, tá? Que contato é esse? É o contato que está aqui, ó. Deixa eu até botar de volta. Então, o contato está aqui nessa primeira coluna, é justamente o ID, que é o número do telefone. Então, no momento em que a gente clica no botão iniciar, para cada linha daqui, ele vai executar esse script. E aí, quando ele executar esse script, a primeira coisa que ele faz é executar esse comando, substituindo aqui nesse marcador de contato o valor que está aqui na coluna de contato. Então, depois que ele dá esse comando, o que é que tem dizendo aqui? Ele está usando algumas funções. Essas funções você pode consultar clicando aqui nesse botão. Então aqui você vai ter várias funções para executar várias atividades robóticas digitais no seu computador. Desde executar comandos, até ativar determinadas janelas, posicionar janelas, digitar certos comandos, colar valores, várias funções que vão lhe permitir criar as suas automações de tarefa. Nesse caso aqui a gente não precisou criar nada, porque quando a gente baixou os exemplos, os scripts já vieram configurados. Mas aqui é importante você entender como é que esse processo é feito. Então, depois que ele abre o contato, ele está dando alguns comandos aqui de clique em posições específicas. Quando você clica na linha que tem uma função que usa o mouse, ele posiciona aqui esse ponteiro amarelo bem grande aqui, ó. E se você quiser, você pode mover esse ponteiro e isso vai fazer com que a coordenada seja alterada aqui, tá bom? Então, digamos que a posição de um determinado botão mudou, você pode clicar nessa função e aí você altera a posição para um novo local e você vai notar que o parâmetro muda aqui, tá vendo? Então, é uma forma prática de você alterar esses dados aqui. Outra forma que você pode fazer é simplesmente observar a coordenada do mouse que está aqui embaixo. Toda vez que eu movo o mouse, essa coordenada é atualizada. Se eu pressionar a tecla F4, essa coordenada é copiada para a área de transferência. Então, se eu estiver aqui, ó, nesse ponto e eu clicar em F4, eu acabei de copiar essa coordenada. E aí, se eu colar em qualquer local aqui, ó, eu posso colocar essa coordenada justamente como parâmetro de uma função que opera com o mouse. E aí vamos ter aqui no script outros 3 blocos de ação, que são esses aqui. E aí você vai notar que tem, ó, envio de mensagem, envio de imagem e envio de arquivo. E aí é importante entender o seguinte, vamos voltar aqui para a sequência. Quando ele travar nesse contato aqui, ele vai executar o comando aqui para abrir o contato. Depois ele vai vir para essa seção e vai ver que tem 2 mensagens aqui para serem enviadas. Uma que é do tipo imagem, e aí ele vai executar esse bloco aqui para fazer o envio da imagem. Depois ele vai ver que tem uma outra mensagem aqui que é do tipo texto. E aí ele vai executar esse bloco de comandos para poder fazer o envio dessa mensagem em texto. Como a gente não definiu um arquivo anexo, ele não vai executar esse bloco aqui, tá? Se eu tivesse marcado para ele enviar 2 mensagens e uma imagem, o que ele ia fazer é, para cada contato, ele primeiro ia executar esse bloco, depois ele ia pegar e executar esse bloco, utilizando o conteúdo que está aqui nessa mensagem, depois ele ia executar novamente o bloco de mensagem, usando o conteúdo que está aqui nessa terceira mensagem. E aí, depois disso, ele iria pular para o próximo contato e repetir todas as operações, ou seja, executar o comando, posicionar a janela, vir aqui no script,
rodar primeiro esse bloco, que é um bloco que acontece toda vez que um contato é aberto, e de acordo com as mensagens que estivessem aqui, ele iria executar esses blocos de operação. E quando não tiver mais nenhuma mensagem para enviar, o que o sistema faz é executar esse último bloco, que é antes de ir para o próximo contato. É bem intuitivo, a descrição é muito clara. Então, acessando esses scripts, você consegue fazer pequenos ajustes ou modificações no comportamento desses scripts e nada impede que você cadastre suas próprias plataformas, seus próprios sites para utilizar essa estrutura de operação robótica que o sistema Mensagem Fácil fornece. Em outra oportunidade, a gente vai detalhar melhor essa seção de scripts para mostrar outras possibilidades de uso. Então é isso, concluímos então a sequência de tutoriais básicos do sistema Mensagem Fácil. Nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.